Bom, eu acho que eu estou aqui com dois colegas que viveram toda a nossa vida acadêmica, o Arnaldo Amado Ferreira e o Arão Diana, e eu quero com eles aqui relembrar alguns fatos, algumas coisas que marcaram a nossa passagem pela faculdade na vida acadêmica. Então, inclusive a ligação que nós tivemos com o corpo docente, com a vida. Então, eu estou colocando vocês dois aqui para a gente tentar relembrar algumas coisas que caracterizaram a postura da nossa turma no curso acadêmico. Proença, engraçado que todos, quando falam o meu nome, esquecem do filho. O Arnaldo Amado Ferreira é meu pai. Eu sou Arnaldo Amado Ferreira filho. Isso, tá bom. Você é o Arnaldo Amado Ferreira do eu momento, fiquei, né? Eu fiquei. E essa confusão existe. E com meu filho, então, que é o Arnaldo Amado Ferreira, formado pela faculdade também, pela 38ª da faculdade, a confusão ainda continua. E meu colega de consultório, que foi aluno meu também, e já está formado há 30 anos também. Eu sei disso. Ele operou o Aron até. Deus assistiu minha esposa já. Exatamente. Ele fez a prótese que eu tenho aqui. E eu operei o Aron 2 vezes já também. Eu conheço o Aron por dentro e por fora. Mas esse início de conversa me fez relembrar coisas. Quando eu tomei conhecimento de que agora que eu tinha que falar alguma coisa sobre a nossa vida acadêmica, um turbilhão de ideias invadiu a minha mente. E interessante que alguns fatos logo vieram, principalmente quando o Proença começou a falar. Um fato que eu não sei se vocês lembram, que foi marcante para mostrar a personalidade da nossa turma. Nós, no nosso tempo de faculdade, o curso de clínica médica, um professor seguia o curso de clínica médica inteirinho, e no nosso caso era o Ulio Assinto. E nós namorávamos, exatamente, nós namorávamos o curso do Decur, que foi a turma seguinte, que foi para a qual ele lecionou. E nós ficamos inconformados no 5º ano de não termos aulas com o Decur, porque nós o olhávamos como um grande mestre da clínica médica, sem demérito para o professor Ulio Assinto. Mas o Decur era uma figura diferente. E eu me lembro muito bem que nós acabamos conseguindo ter um curso junto com a turma que estava nos antecedendo, e eram tantos alunos que nós fomos ter aula de clínica médica, aulas teóricas, na medicina legal, no anfiteatro da medicina legal. Não sei se vocês lembram disso, porque eram muitos alunos, não cabiam no anfiteatro da clínica médica. Muito bem, nós tivemos um curso, era um curso paralelo, porque o Decur não estava designado para dar um curso para nós. Quando foi por ocasião, nós fizemos um pedido à congregação da faculdade, eu me lembro disso, e a congregação nos concedeu que nós assistíssemos, junto com a turma do 4º ano, o curso do Decur. Quando foi por ocasião do exame escrito, estudante é estudante sempre, alguém pegou o stencil, a cópia do stencil, o carbono do stencil, e nós ficamos sabendo dos pontos que iam cair. Isso, eu me lembro muito bem. Isso eu lembro muito desse E fato. nós então... Foi uma discussão grande que nós tivemos também. Nós ficamos sabendo os pontos que iam ser, os temas que seriam formulados para a prova escrita. E nós então reunidos, eu nunca me esqueço disso, nós dissemos, nós não aceitamos isso. O professor Decur deu um curso para nós e nós não aceitamos saber antecipadamente, porque nós nunca os estudantes sabiam a lista de pontos qual era. Nós então fomos ao professor Decur e dissemos a ele, eu me lembro disso, professor, chegou às nossas mãos a lista de pontos do exame escrito. Nós queremos que o senhor saiba que nós não queremos saber a lista de pontos. E devolvemos para ele.
E ele fez uma outra lista de pontos, isso eu me lembro muito bem. Isso mostrou que a nossa turma tinha brio. Brio, honestidade. Honestidade. Olha, Ele reconheceu a aprender. figura do professor Decour. Isso é uma coisa que nós não podemos esquecer nunca. Nós éramos jovens, olha, isso é uma atitude raríssima Claro. entre estudantes, porque era uma facilidade para nós, daquela matéria toda da clínica médica, ele selecionou, eram 20 pontos, ele selecionou 20 temas, seria uma facilidade para nós saber os 20 temas, porque nós não sabíamos quais eram os títulos, e nós não aceitamos, e ele tomou conhecimento, isso me marcou profundamente, e eu acho que foi uma atitude nobre da nossa E turma. mostrou o padrão que era a nossa turma, né? Essa postura que nós tivemos. Eu me lembrei muito, me lembrei disso agora. Uma postura honesta. Muito bom. Eu acho que inclusive houve também na farmacologia uma coisa parecida, hein? Um bedel que tentou oferecer alguma coisa para nós e isso não foi aceito. Na farmácia eu tenho uma vaga ideia do Era decoro um bedel, até eu lembro que ele achou que estava fazendo um benefício e tentou oferecer os pontos, as perguntas que iam ter no exame. E nós reunimos também naquela exame, nós não aceitamos. Então, foi uma linha, uma postura que marcou mesmo a turma, né? Dentre outras coisas que nós fomos fazendo. Outro ponto importante da atuação da nossa turma foi o problema que nós tivemos com o professor Edmundo de Vasconcelos. Eu era aluno do 5º ano, estagiário da clínica do professor Vasconcelos. E o professor Vasconcelos não deu o curso teórico para nós, como era a regra na faculdade. Nós discutíamos casos clínicos só. Quando chegou no dia do exame escrito, ele apresentou, caíram pontos para nós dissertarmos sobre doenças do aparelho digestivo lá, e que nós, na realidade, não tínhamos tido aula teórica sobre isso. Eu lembro uma pergunta, era sobre o Bill-Roth 1, uma coisa assim. Então, era uma técnica cirúrgica que ninguém tinha nos ensinado. Ele sabia o que era. Exatamente. E ele matreiramente colocou isso, porque ele não fazia o Bill-Roth 1, ele fazia o Rocha-Polly, ele fazia a gastrectomia e a Rocha-Polly. Eu me lembro que eu ajudei uma porção de vezes. O Bill-Roth havia 2 Bill-Roth, 1 e 2, e não era usado mais, e ele então realmente colocou isso aí nos pegou. O fato é que houve um movimento na hora do exame, foi uma coisa inusitada, e resolvemos entregar a prova em branco. E veja que situação, eu, o Aloysio Fernandes, a Elza Criciúma de Mello e o Hartmut Graber. Os 4 éramos 4 estagiários da enfermaria dele. E eu, por solidariedade, eu fiquei numa dúvida terrível, mas por solidariedade aos meus colegas, eu imediatamente levantei e entreguei a minha prova em branco. E eu sabia o ponto. Eu entreguei a minha prova em branco por solidariedade. Então aconteceu um fato inédito. Nós fizemos uma representação junto à congregação da faculdade, pedindo mostrando a irregularidade do curso e pedindo que nós queríamos fazer o exame, mas que nos dessem um curso. E num fato inédito na faculdade de medicina, o professor, isso passou para a congregação e ele foi derrotado e ele foi obrigado a dar um curso para nós. Mas antes que isso acontecesse, nós precisamos constituir um advogado. O que fazer? Eu cheguei ao meu pai, que era representante dos livre-docentes do Conselho Universitário, e falei: meu pai, para quem nós podemos apelar? Nós precisamos de um advogado para nos defender, porque foi até o Conselho Universitário isso aí. Foi até o Conselho Universitário. E meu pai falou assim: você vá procurar com seus colegas o professor Gofredo da Silva Teles. Meu pai escreveu uma carta de próprio punho e nós fomos, eu, Proença, Bacalá, mais 2 que eu não me lembro que foram junto conosco. Nós fomos à casa do professor Gofredo da Silva Teles. Eu lembro bem a casa onde era. Era na Avenida São Luís. Era um apartamento na Avenida São Luís. Exatamente. Nós Centro da cidade.
Na cidade. Nós fomos levar a carta pedindo, nós expusemos a ele a nossa situação com a carta de apresentação do meu pai. O Goffredo falou muito bem, eu vou defender vocês. E nos defendeu no Conselho Universitário. E pela primeira vez na história da Faculdade de Medicina, um professor catedrático perdeu uma disputa com os alunos. E o professor Edmundo Vasconcelos foi obrigado a nos dar um curso teórico com aulas dadas pelo professor Ibanez de Carvalho, nosso grande amigo, que tinha sido professor de cursinho até, uma pessoa extraordinária. Essa é uma vitória. Infelizmente, uma figura muito ligada à turma, né? Muito ligada. Essa é uma história. Não, essa história é fundamental. Isso mostra como era a nossa turma. A nossa turma realmente foi uma turma diferente. Tinha algumas coisas. A nossa turma deu origem ao internato. Essa do internato foi marcante. Porque diminuíram as matérias e acabou no 6º ano com todas as tardes livres para escolher o chamado estágio vocacional. Estágio vocacional, exatamente. Eu fui fazer na GAS, eu ia fazer GAS. Primeiro semestre um estágio, segundo semestre outro. Eu me lembro que eu e o Hélio Leme fizemos neurologia no primeiro semestre. E psiquiatria eu fiz no segundo. No primeiro semestre, eu e o Hélio Leme fazíamos cortes de cérebro com o Orlando Aidar. Exatamente. Neuroanatomia. Exatamente. E eu me lembro ainda. Como é que chamava-se o livro dele famoso? É o Ranço. O Ranço, que ele tinha que ler. Eu leio até hoje. O Ranço. Outro fato. Eu lembro que eu passei noite com a Thalita, lendo e relendo aquilo para guardar. Outro fato que eu lembro agora aqui, muito interessante e curioso e importante, foi exatamente o que aconteceu quando nós terminamos o curso no 6º ano. Eu me lembro, o último exame nosso foi exame de medicina legal. Meu pai estava na regência da cadeira. Eu me lembro de meu pai com a gravatinha borboleta dando o exame para nós. Eu me lembro disso. E era hábito dos alunos da faculdade fazerem uma brincadeira no porão da faculdade. E eu me lembro que a nossa turma, como sempre, primou pela excelência, pela originalidade e pela inteligência. Liderados pelo Vilmes, que é o grande desenhista da turma, nós fizemos uma decoração do porão da faculdade de medicina. No restaurante da faculdade foram pintados na parede 80 bonecos de mão dadas com os nossos nomes, representando cada um de nós. Numa das salas do porão, o Proença, o Bacalhau, etc., foram na limpeza pública, desmontaram uma carroça de lixo. Ali tem o dedo do meu pai. Do seu pai, coisa meu do pai Proença. era diretor de higiene. Coisa do Proença. E através do meu pai eu consegui que eles desmontassem uma carroça e levassem e remontassem no salão do barbeiro. Numa das salas do porão da faculdade. E ali colocamos 4 burros lá dentro, vestidos com um chapéu de papel crepom. E na porta da sala estava escrito Sala da Congregação. E o salão de barbeiro do Lucas, o Vilmes fez um belíssimo trabalho fazendo o Pálio Lucas, o Arqui Lucas, o Pálio Lucas e o Neo Lucas, né, a semelhança do desenvolvimento do sistema nervoso. Então, ele desenhou nas paredes. E aquela língua enorme que ele fez. A decoração ficou tão interessante que havia visitação pública para o pessoal ir ver o que era. Bom, essa decoração ficou o ano inteiro na faculdade. A turma que nos seguiu, eu vou fazer um comentário aqui, porque eu tenho obrigação de fazer. Na falta de imaginação, de inteligência e de educação, aquela decoração linda que todo mundo admirava, eles foram e pintaram de preto. Eles pintaram de preto. Estragaram tudo. Essa é uma recordação que eu não posso esquecer. O Vilmes, nós entrevistamos o Vilmes, ele está tentando refazer alguma coisa até no
os Paraná. Né, o Lucas, Padre Lucas, eu me lembro. Tá pondo lá e tal, Eu quero lembrar agora um outro episódio. Você lembra, viu que o turbilhão de pensamentos que invadiu a minha cabeça acabou me trazendo lembranças curiosas. Uma delas foi numa Macmed. Nós estávamos, acho que no 5º ano, e a comissão da Macmed resolveu, por pressão do Mackenzie, resolveu colocar uma prova a mais na Macmed, que era a prova de hipismo. Eu me lembro muito bem disso. Por quê? Porque o Mackenzie tinha um campeão paulista universitário de hipismo. Era um cavaleiro muito bom. E tinha outro cavaleiro muito bom. Eles tinham 3 cavaleiros bons. E nós tínhamos 2 cavaleiros. Um era o Silvano Raia e outro era o Faria, que era da turma da nossa frente. Faltava um 3º cavaleiro. E nós não sabíamos como fazer. Nós íamos perder a prova, né? No fim, de última hora, descobriram que o Emílio Belo, Era o venezuelano, que tinha vindo depois de uma greve lá, foi para o 3º ano da faculdade, junto com o Gerardo Lúcio, fazer o curso de medicina conosco. Perguntaram para ele: Emílio, você monta? Ele disse: eu sei montar assim. Então você vai montar, então, porque nós não precisamos de um cavaleiro. Bom, correram para arranjar um culote para ele. Foi até cômico, porque ele era magrinho, cabelo preto escorrido, um bigodão. Arranjaram um culote para ele que parecia uma saia. Bom, começou a prova de hipismo. Os 2 do Mackenzie cavalgaram bem. O campeão universitário do Mackenzie terminou a prova sem uma falta. E o Silvano Raia, o Faria caiu do cavalo logo de saída. O Silvano fez várias faltas. E faltou o Emílio Belo. Era o último. Nós íamos perder, né? Bom, então aconteceu o fato inusitado. O Emílio Belo entrou no picadeiro, montando um cavalo gigantesco, e o cavalo a galope, e ele... curiosíssimo, ele balançava em cima da sela, ele parecia o Pancho Villa, só faltava o chapéu e um rifle nas costas. Ele com aquele bigodão preto, o cabelo preto, parecia o Pancho Villa. O cavalo ia para um lado, ele ia para outro, assim. Pois o Emílio Belo fez o percurso sem nenhuma falta, com um tempo mais baixo do que o campeão paulista, e ganhou a prova. E nós ganhamos. Eu lembro desse fato, foi sensacional, né? Aliás, foi o único ano, eu acho, que nós ganhamos a Macmed. Só no 6º ano, foi no 6º ano. Foi no 6º ano. Nós não teríamos, todos os anos nós perdíamos a Macmed, e do 6º ano nós ganhamos. Isso influiu muito. Quanta coisa me veio na cabeça, Margarida? Mas tem outros fatos que eu vou tem muita coisa agora, eu estou lembrando. São lutas que a gente teve, podem não ter tido o sucesso que nós desejávamos, mas marcou muito. Não sei se vocês lembram, eu tive o prazer de regar o alicerce de um prédio abandonado lá no complexo do Hospital das Clínicas, onde era para ser construída uma maternidade. Sim, eu me lembro. Nós temos até uma fotografia. Foi lançada a pedra, fomos lá regar para ver se aquilo crescia, um sonho que nós tínhamos, que existisse lá alguma coisa ligada à mulher. Foi interessante porque isso marcou e mostrou uma das coisas que nós reivindicamos, sempre pensando na melhora dos cursos e nunca tentando a gente buscar coisas em benefícios pessoais. Outra coisa interessante que eu marquei muito na turma, e também foi uma luta difícil, é que era uma coisa impossível, mas nós de repente imaginamos criar lá uma coisa como tem a congregação dos professores da faculdade, criar uma congregação acadêmica com representação de todas as turmas para discutir os problemas da faculdade, os problemas de ensino da faculdade, e poder levar para a congregação através de um representante nosso que faria parte da congregação. Não tivemos sucesso, na verdade, nessa congregação acadêmica, porque realmente era difícil. Mas depois a ideia valeu porque depois teve um representante. Depois criaram
o representante... Eu me lembro até, tinha um nome estrangeiro, Kessler, se não me engano, era... O William Kessler. Ele foi o Ele é representante. da turma seguinte, o William Kessler até foi muito meu amigo psiquiatra, foi professor, Exatamente, ele foi foi professor da Unisa, e ele foi o primeiro representante do corpo docente na congregação da faculdade, coisa que até hoje existe numa postura que a nossa turma teve de luta pela. Mas essas coisas valem ser lembradas, porque são coisas que mostram exatamente o caráter, a personalidade e a importância que a nossa turma teve naqueles 6 anos de curso. E interessante que ficou marcado também, nós éramos uma turma de estudantes trabalhadores. Eu me lembro de 2 fatos. Eu vou contar um fato, só porque no fim, eu não sei se nós estamos tendo extenso por demais. Enquanto, vai usando. Depois... Posso continuar falando? Eu me lembro de só um fato referente ao professor Vasconcelos comigo. Nós éramos acadêmicos estagiários na enfermaria dele. E ele operava as anastomoses porto-cava e a gente brincava de dizer que era anastomose porto-cova. E eu me lembro de um dia, e você lembra que nós tínhamos que estar presentes na enfermaria impecavelmente vestidos. E eu me lembro... uma exigência que exigência. Fazia, eu me lembro que eu um dia dando plantão, passei a noite acordado, tinha cirurgias, eu fiquei cuidando de doente à noite. E de manhã cedo, eu estava saindo do plantão, eram 7h30 da manhã, ele chegou lá e estava conversando no corredor com alguém, impecavelmente vestido, o outro impecável, e eu meio marfanhado, né, tinha saído do plantão, e eu não sei se a minha meia não era da cor que ele queria, enfim, qualquer coisa que ele viu em mim, ele me parou e me passou um pito no corredor, porque eu estava mal vestido. Eu tinha saído, você sabe o que eu falei para ele? Estudante é marrudo, né? Eu falei para ele, professor, esta roupa é a roupa de quem trabalha. Ele não respondeu, ficou quieto. Tapei a boca do Vasconcelos com essa roupa, porque eu tinha passado acordado a noite inteira lá. É muito fácil. Eu me lembro disso aí. Mas é interessante, né? Mas tudo bem, acho que valeu a pena essa rodada que nós fizemos, né? Para sentir um pouquinho, a gente está matando as saudades de certos momentos. Posso contar mais um fato só? Não tem mais um fato? Não, pode. Agora eu me lembrar um fato. Ela joga depois só mais ou menos. Posso continuar? Pode. Vieram os fatos na cabeça, né? Nós fizemos concurso para casa maternal, lembra? Eu fui dar plantão na casa maternal. E eu me lembro que eu dava plantão noturno, né? Eu entrava às 7 da noite e saía às 7 da manhã. E um dia eu estava de plantão e veja bem, nós saímos correndo, pegavam a lotação, ia passar visita ainda na enfermaria. A volta lá da casa maternal. E eu me lembro que chega uma noite entra uma parturiente e um parto pélvico. E eu nunca tinha feito um parto pélvico. Então eu falei, não, esse parto pélvico eu vou ficar. Bateu ao relógio 7 horas e eu falei, eu não vou perder esse parto pélvico. Eu vou fazer esse parto pélvico. E fiquei lá e fui fazer o parto pélvico. Modo de apresentação de nádegas, extração pélvica, etc. Quando fui fazer a extração da cabeça, era um feto, um anencéfalo. Isso marcou a minha vida profundamente. Eu nunca pude... Para eu dizer para a mãe a criança que ela tinha tido não tinha metade da cabeça. Olha esse fato, como nós jovens amadurecemos depressa. Impressionante. Eu me lembro desse fato. Ficou na tua memória. Ficou na minha memória.